Fala, atletas amadores, beleza? Diretamente aqui da Casa da Probiótica, no Ironman Brasil 2025. Estamos aqui com o atleta olímpico, recordista mundial, César Cielo. Seja bem-vindo, meu amigo Florianópolis, ao Ironman Brasil. É isso aí, obrigado pela oportunidade de falar com vocês, né? Para o pessoal não se empolgar. Não vou fazer o Iron, não já vou. falou logo. Estamos só entrando na entrevista, só não bate-papo na resenha aqui. Já deu spoiler. E o amigo que está aposentado da natação, dia a dia aí, como é que tá treinando? Tá vivendo de água de coco na praia? Como é que tá aí, curtindo? Ó, estamos trabalhando bastante, né? A gente continua com os projetos aí, né? Mas agora o treinamento muito mais voltado para a saúde. Tá. Né? Eu ainda gosto de fazer minhas velocidades na piscina, eu não consigo ir lá... Tá. Pro pessoal do triatlo, eu não consigo ir lá nadar 3.000, gente. Eu não consigo. Não eu dá. vou lá, faço meu 500, tirinho e vou para casa. É aquele lactato para aquela ardida e vou para casa. Continuo com o Instituto lá em Itajaí e no interior de São Paulo também. E fazendo as palestras, cara. Rodando o Brasil aí, falando de alta performance. Tem sido um pós-carreira interessante. E tu tá em forma ainda, né, cara? Fininho, mudou muito o peso desde quando era nadador pra cá? Mudou Ó, a eu composição pesei corporal? ontem, tava pesando 91,5. Eu competia com 90, mais ou menos. Mas eu acho que eu perdi massa, né? Então, assim, é um 91,5 que eu teria que, se Diferente eu voltasse a de treinar, eu acho que hoje eu tô com mais gordura do que músculo antigamente e mais peso. Mas eu não tô muito fora de forma, não. Tá. Qual é a tua altura? Eu tenho 95. 95, 90 quilos, tá bom, né? Tá bom, Porque tá bom. nadador não tem muito músculo assim, tem um balanço aí, né, entre músculo e... Pra piscina dá certo, cara, que a gente fica na Funciona. horizontal, flutuando. Não tem muito- Agora a gente tava falando, se fosse corrida, cara, essas pernas finas E- aqui, aí ia ser ruim. E qual é o segredo para não ganhar peso? Porque a gente vê atleta se aposentando e engorda, né? Mantém uma alimentação ainda muito regrada. assim? Mantenho sim. Assim, acho que isso... Eu brinco... Eu sou o meu cartão de visita. Né? eu Se eu também chegasse aqui mais cheio, você fala assim, pô, esse cara é o campeão do mundo, você fala, já perdeu credibilidade sem nem fazer nada. Então, assim, ó, eu me dou os presentes durante a semana, né? Mas eu tento segurar, assim, dentro do possível, né? Eu falo, quando eu vou comer alguma coisa que eu sei que é errado, aí eu vou. Aí eu vou Boa. numa De com força. churrascaria, aí eu falo assim, gente, fecha a churrascaria que vai descer o boi inteiro. Agora, o resto da semana eu vou segurar, vou continuar a atividade física aí por saúde. Né? Apesar que a gente não sabe treinar direito, viu? Eu vou até passar mal no treino. Então, quando que eu paro? Quando eu estou passando mal. Mas eu tento fazer minhas 3, 4, 5 vezes por semana aí de atividade Isso física. é legal. É uma coerência ética também, né? Que a gente fala de saúde, o pessoal fala para mim que eu não vou competir, mas tem que ficar magrinho, né? Pô, é uma coerência, a gente fala de esporte, de saúde e... Com certeza, assim, com né? certeza. Tem Não que ser compatível. Show. E, cara, a gente viu o Michael Phelps depois que ele aposentou, não aguentou e voltou a treinar. Tu ainda tá novo, né, cara? Não tem nem 40 anos ainda. Não, tô com 37. E não dá vontade aí de, cara, será um brasileiro aí, um mundial, de repente? Ó, vontade de competir eu tenho. Ainda tá aí esse fogo aí. Eu assisto a TV, eu fico ali, pô, será que ia dar? E se? Mas o problema é treinar, cara. É pesado, Puta, contar azulejo de novo lá. Eu não sei se, mas ó, tem um lado assim, tanto o lado mental, né, de você voltar para uma rotina dessa, quanto o lado físico. Eu não sei se meu corpo hoje aguenta aquela carga de treino que eu faria antigamente. Lógico que eu teria um outro processo de treino, mas é pesado, né, cara? Por exemplo, o treinamento de velocista na piscina é muita musculação, né? A gente faz agachamento, faz supino Pega lá, as peso. bases com carga mesmo. Eu não sei quanto hoje meu corpo aguentaria fazer as cargas que eu fazia antigamente, principalmente na questão de potência, né? Que a gente tem que fazer. A questão não é só muito peso, é o peso rápido ainda. Tá. Né? Que a gente precisa de velocidade. Então eu não sei, mas a vontade Show. ainda tem sim. O treino de natação em si não machucava assim pra ti? Porque no triatlo, por exemplo, a gente não vê muita lesão da natação, a gente vê da corrida principalmente. Sim. Mas nadador, tu sentia muito questão ombro? Não, eu nunca tive problema no ombro, eu fui ter problema nos joelhos, mas por conta da academia. Por conta do pois é. treinamento fora. A piscina nunca tive problema, não. Show. E triatlo, cara, a gente viu o Thiago Pereira, tá vendo o Diogo Vilarinho, tá vendo? Tá muito esse movimento dos nadadores aí, porque querendo dar uma vantagem grande no triatlo, sair na frente da água, né? Sim. E essa galera chega no triatlo e sai o primeiro, assim, acho que se empolga ali, né? Não bate essa curiosidade aí, igual do Thiago Pereira aí. Ó, eu vou soltar um desafio
Até meio polêmico pra galera. Gostamos. Quando a natação ficar mais parelha com as outras provas, porque hoje a natação é 10% da prova. Exato, eu já conheço. Não, aí assim, onde eu tenho vantagem, não. O meu ativo é muito fraco nessa prova. Tem que mudar essa então, distância. se a gente ou diminuir a corrida ou aumentar a piscina, a gente precisa de mais vantagem aí para o pessoal da natação. No formato de hoje, eu saio da frente da piscina, tá, na água, legal. Mas, cara, eu não vou correr. Não dá, né? Eu não sei, gente. Na questão de pace, eu vou correr aqui 5 minutos do quilômetro, eu acho. 6. Dá. Já tentou correr assim, medindo e tal? Então, já... foi um sufoco correr para 5. A gente não sabe correr perna fina, aí tem o ombro meio grande, né? Pesa no joelho. Dá tudo errado. Então, hoje, no cenário de hoje, o Thiago, o Daniel tá também no triatlo. Acho que a Larissa Oliveira também entrou no triatlo agora. É uma galera. Eu vou ficar de olho neles. Se eles começarem a ter sucesso aí, vamos deixar por assim. Mas, puta, a corrida ia me quebrar demais. A corrida ia passar vergonha. Show. E aqui os triatletas normalmente nadam esses 3.800 do Ironman, dá um pace mais ou menos de 1,15 a cada 100 metros. 1,15 pra ti é passeio no parque, né? Nadando. 1,15? Mais ou menos, 1,13. Forte pra ti? Duvido, pra mim é forte, cara. Duvido. É que eu tô pensando com a minha cabeça de velocista malhando. É que nossa, a gente fica tudo inchado, não consegue nadar. 1,15 é pra ser um ritmo tranquilo, sim. É o teu de pernada aí, Celo. É pra ser um ritmo tranquilo, sim. É assim, ó. Mas é que tá todo mundo tranquilo guardando pra bike e pra corrida, né? Mas agora eu vou deixar... Por isso que eu tô aqui só pra dar boa sorte pra galera. Show. Eu não aguento 1,15, não. Show. E na natação, pro cara ficar bom mesmo, normalmente tem que começar cedo, né? No triatlo a gente vê... Quem é bom na natação no triatlo é porque começou a nadar cedo desde criança. Tu acha difícil, assim, vendo o nadador começar mais tarde e ficar bom ainda, ter um nível olímpico? Não sei. Tu acha que chega no alto nível começando mais tarde? Nesse ponto a natação é esporte cruel, né, cara? Não tem volta, né? Não tem como voltar ela é difícil, ela é difícil. Você tem que ter uma base na piscina. Eu acho que quem aprende a nadar, vamos falar assim, depois dos 16... Difícil. Normalmente, nada é uma regra no esporte. Sim. Sempre a gente tem as exceções. Mas, no geral, é muito difícil você conseguir uma mecânica legal, bonita e uma técnica eficiente quando você está mais velho. Mas, eu acho que isso para todos os esportes. É porque a natação fica muito gritante. Assim, a gente vê a diferença de um atleta muito bom para o bom. É uma diferença grande visual. Tá. Né? É diferente porque assim, nós somos seres terrestres. Né? O ser humano é terrestre. Então, a criança corre quando está brincando. Isso. A gente corre desde pequeno. Malemar, nós temos ali as nossas facilidades com isso. Mas se você me colocar correndo do lado de um atleta ali de pista, né? Eu tava com o PA ali, fui lá... Pô, ele passou do meu lado igual uma Ferrari passada um Fusquinha, cara. Dos caras, né? Até o barulho do vento dele passando, você fez um... Falei, o que é isso? Eu falei, não. Então, assim, a gente fala que a natação acaba ficando um nado muito diferente, né, do amador pro cara que é bom. Agora, na corrida também tem. A hora que eu vi o meu vídeo com o PA, eu falei, Jesus do céu, eu sou muito ruim. Não sabe correr. Então, assim, tem também. Todos os esportes, né? Eu acho que o ideal é você trabalhar o seu atleticismo desde pequeno, né? E é o que eu tenho feito com meu filho. Até fica a dica para os papais e mamães que estão assistindo a gente aí. O importante é atleticismo, é você saltar, correr, pular, lançar, jogar, tá desenvolvendo essa questão motora, né? Porque aí quando chega lá com os 15, 16, a criança pode até escolher o que fazer, né? Show. Então começou, mas a natação é isso, começou tarde, ela é cruel. Show. Tu vai deixar o filho escolher aí o esporte ou vai ser só borboleta, peito, o que ele vai escolher aí? Pô, nadador de peito não, cara. Peito, se for pra natação, você não vai nadar peito, cara. Peito não é natação. É um nado diferente. É o mais difícil, eu acho. É difícil. É o mais difícil, cara. Borboleta. Eu não sei nadar peito até hoje. Até, pessoal, não sei nadar peito. De verdade, é o nado mais técnico que tem. A borboleta é mais difícil, aquele bando que de braço. É mais força, né? Mas o peito é muito difícil, cara. Eu falo que assim, não vou deixar porque eu não sei. Eu acho que eu pego meu filho hoje de peito. É horroroso. Mas ele vai escolher, cara. Ele vai... Vamos ver o que ele... É difícil pra ele, né? Ir pra piscina. Nossa. Ele vai lá, existe já uma pressão invisível em cima dele. Então, com certeza. Vamos deixar, eu tô deixando ele fazer o que ele quer. Então ele já jogou vôlei, já jogou basquete, tá na piscina agora, se ele quiser depois ir pro tênis. O importante agora é ter o estímulo esportivo. Mas no meio do esporte eu garanto, no meio do esporte você vai ficar assim. Vai ficar show. Uma coisa que marcou muito a tua carreira, Celo, foi a questão mental, né? Que tu sempre foi um cara muito concentrado ali no momento de pressão, né? Aqui o Ironman Brasil é a nossa principal prova de triatlo, então a pessoa foca o ano inteiro dela no Ironman Brasil.
e acaba tendo uma pressão também. Imagina tu que era 4 anos para nadar 20 segundos. O que passa ali, cara? Tinha alguma técnica para esquecer tudo, tirar essa pressão da cabeça? É só esse momento, se eu errar já era, se eu errar já era. Fazer alguma coisa assim? Então, é muito legal estar conversando com você disso, porque nesse ponto, apesar da prova durar 8 horas e a minha durar 20 segundos, o pré-prova é muito parecido. Né? Você controlar os seus anjinhos e demônios ali, né? No final das contas, eu sei que não é nada sexy que eu vou falar pra galera agora, mas é o que funciona, tá, gente? De verdade, não vou dar uma fórmula aqui só pra falar negócio bonito pra virar corte de internet. É o que você fala pra você e como você fala pra você antes da prova. Porque, assim, no final das contas, nós estamos falando do ser, né, do atleta que mais treina em todo o esporte do mundo. Quem é o cara que mais treina? É o triatleta. Ponto final. Ninguém... Talvez os do decathlon e do... talvez. Mas estão ali. Ninguém treina mais que vocês. Né? No caso da piscina, ninguém faz mais repetição que a gente ali. Pô, a gente calculava as coisas, era coisa de 3 mil saídas por ano. Sabe? São 3, daí você põe em 10 anos, são 30 mil saídas que eu fiz, cara. Então, assim, qual é o importante na hora da prova? É você deixar o piloto automático entrar no jogo. Né? Então, quanto mais você conseguir tirar os seus pensamentos dessa parte negativa, de insegurança, de que agora essa situação é de vida ou morte, melhor. Né? E você vai fazer isso com as perguntas. Então, você pensar no que você não pode fazer, vai dar errado. A cabeça não entende negativo. Se eu falar para todo mundo, não pensa num elefante, tá todo mundo pensando no elefante. Ela não entende o não. Então, dá o comando na direção certa. Né? E eu fazia isso me perguntando, qual resultado eu estou buscando? Né? Como eu quero me sentir depois dessa prova? Eu não falava em estratégia, porque a prova já está desenhada. Não é naquele 15 minutos antes de uma final olímpica que, nossa, eu criei uma estratégia agora que, meu Deus, eu vou ganhar uma final olímpica. Você treinou o semestre inteiro para fazer isso. Então, deixa a prova sair e vai controlando com as perguntas. Por isso que eu me batia. Até que eu falo que era o meu segredo para isso era me bater. Eu olhava para o lado, tem um adversário gigante do meu lado. Eu olhava, puto, o cara é grande, meu. Aí eu... Agora não, cabeça. Pô, agora não é hora de pensar nisso. Dava um tapão pra doer mesmo. Aí eu olhava pra piscina... Então isso era mais mental, para mais do que pra ativar músculo? Eu servia pros dois. Aí foi uma coisa otimizada, né? Mas eu olhava pra piscina e pensava, e se eu perder? Eu pensava isso. Aí pô, cabeça, agora não, pô. Agora não é hora de pensar nisso. Então, no caso da piscina ali, a gente tinha um cenário com arquibancada, né? Com câmera de TV, adversário do lado. Eu tinha que conseguir canalizar aquele túnel, né, de visão até a borda do outro lado. Quanto mais eu conseguisse apagar o cenário, e aí cada um tem uma estratégia. Você pega, eu estou falando disso no caso no meu pessoal, mas você pega, por exemplo, o Nadal. Ele ia lá na quadra de tênis, tá lá, lá no meio do US Open, tá ele virando a garrafinha de água, o rótulo, porque ele quer o rótulo no ângulo. Cara metódico, você lembra disso? Lembro. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava apagando o resto do mundo, cara. Ele tá assim, não olha para cima, que senão você vai pirar. Tem 60 mil pessoas assistindo você agora. Deixa eu virar o rótulo da garrafinha. Ele não está preocupado com a garrafinha, ele está ocupando a cabeça dele com outras coisas. Então, eu acho que tem algumas estratégias que a gente pode usar para conseguir ter essa tranquilidade. Elas vão ser mais malucas do que a gente imagina e não tem uma fórmula, não tem receita para cada um. Mas o importante é isso, cara, porque agora, quem treinou já treinou. Quem não treinou talvez ainda tire uma prova boa, porque a prova está aí para todo mundo. Tem que deixar sair. Cara, o mais importante é você não atrapalhar a sua performance. Né? O que está feito, está feito. Né? O que está acontecendo, está acontecendo. Deixa a sua prova sair, né? E esteja consciente naquele momento. Porque eu acho que o lado mais cruel da alta performance, o mais cruel, é o que eu falo até nas minhas palestras. O cara que ganha essas provas, ele não é o melhor. A gente vai olhar domingo, vai falar, quem ganhou a prova? Foi essa pessoa. Ele era o melhor? Talvez não. Ele foi o melhor naquele dia. Então você tem que ser o seu melhor naquele dia. Eu falo lá em Pequim, eu ganhei Pequim lá com o tempo. O recordista mundial da época estava na minha final. E ele bateu o recorde naquele ano, né? 3 meses antes da final olímpica. Sabia que ele estava lá do teu lado. Se ele repete o tempo, eu não sou campeão olímpico, eu sou vice. A minha história muda completamente. Era só ele repetir. Então eu posso falar que eu ganhei aquela final e eu não era o melhor. Mas eu me controlei melhor do que ele, porque ele ficou em sexto. Ele caiu para sexto. Então esse é o lance. No final das contas, assim... Execução, cara. Você ter a calma de estar ali, colocando o seu melhor naquele momento. Talvez não seja o melhor da sua vida, mas esse é o jogo. Né? Se você deixa o seu melhor ali, você se coloca numa posição de sucesso.
Que é isso que a gente pode fazer, né, cara? Porque É o que tem controle, né? não tem mais o que fazer. Você não controla seu adversário, você não controla... Cara, O tempo aqui, no caso, natureza, vento... piscina, mas o mar vai estar super gelado. Cara, vai que por alguma razão te dá um choque térmico no meio da prova. Você não controla isso aí no seu corpo. Então, assim, o lance é como eu faço o meu melhor agora, como eu faço o meu melhor agora. E vai vivendo esse tempo a tempo aí, né? E vai vivendo esse momento. Não esquenta com eu. A minha dica que eu falo para todos os atletas, chegou a hora da competição, esquece a parte técnica. Já está treinado. Se você precisar pensar na parte técnica, você não está treinado. Aí a gente precisa rezar. Execução. Show, sensacional. E a gente está prestes aqui no Ironman Brasil, pode ser que tenha recorde do percurso aqui em Floripa. Quando tu bateu o recorde mundial, para ti era importante o recorde ou era mais a medalha? Que eu vejo os atletas aqui não estão, cara, não quero saber do recorde, quero ganhar a prova, que quem ganha a prova que fica para a história. Para ti, tu queria, não quero esse recorde, ou foi uma consequência de ganhar ali na situação? Olha, na ordem de prioridades, eu queria ganhar. Ganhar é o primeiro. Ganhar é o primeiro. É o que? O legado é eterno. Vamos falar, nós vamos puxar quem foi o campeão do Iron de 2025. Tá lá em 2047. Quem ganhou em 2025? Ah, foi ele ali e bateu o recorde. Ó. Bateu o recorde vem depois. Né? Primeiro ó, foi ele aqui que ganhou. Então, eu acho que o recorde ele é uma consequência de um resultado bem executado. Tem muito fator envolvendo aí, principalmente quando a gente está falando de esporte que tem parte outdoor, né? Você tem outras influências no meio da prova. Mas se eu for, para mim, pessoalmente, né? Na ordem era isso. Eu preferiria, se eu pudesse escolher, né? Ganhar, porque o recorde ele pode ser batido em qualquer hora. No caso da natação do recorde mundial, você pode bater o recorde mundial no Campeonato Brasileiro, pode bater no Sul-Americano, pode bater no Mundial. A piscina tem 50 metros, está valendo, você pode bater. Né? Num campeonato catarinense, eu posso bater o recorde mundial. Então você tem muito mais chances. E o recorde, para mim, os recordes, eles normalmente são batidos em torneios onde o nível de expectativa não é tão alto. O cara tá mais tranquilo. Quanto maior a expectativa, mais você quer ganhar. Uma Olimpíada. Ah, você não bateu o recorde, mas ganhou. Nossa, ficou muito triste, né? Pô, cara, você não tá nem aí pro recorde na Olimpíada. Você quer ganhar a parada. Agora, assim, tô num Campeonato Brasileiro, que foi o que aconteceu comigo. A Olimpíada, ganhei e não bati o recorde. Agora é um Campeonato Brasileiro. Pra mim, pessoalmente, um Campeonato Brasileiro não tem uma grande validade. Pô, é a hora que eu tenho calma de colocar a melhor prova da minha vida. Talvez aqui seja o momento de bater o recorde, porque eu tenho a tranquilidade. Eu tenho o controle, eu tô com adversários ali que eu tenho mais controle, né? Numa final olímpica, puta, é a chance da minha vida, eu não quero saber, você vai colocar o seu melhor, mas aí como entram outros fatores, então vamos torcer pelo recorde, porque é sempre legal, é histórico, né? Quebrar barreiras aí, talvez a do 7,40, pode ser uma barreira histórica para essa prova, e é muito legal, e mais legal ainda, né? A gente vê a brasileirada aí fazendo um baita barulho no Ironman. Oh, sensacional. E pra gente fechar aqui, se tu tivesse dar uma dica pra galera, tanto pros profissionais que vão fazer a prova de perto de 8 horas, 7h40, 8 horas, e pros amadores que vão fazer 10, 12, 14 horas de prova, uma dica aí pra galera que tá focando nessa prova o ano inteiro aí, na expectativa aí desse evento. Nunca esqueça que a competição é interna. Olha pro mar, olha pra sua bike, olha pra pista. E só se pergunta, como eu tiro o meu melhor agora? Né? Como eu extraio o meu melhor desse momento? Qual resultado eu estou buscando? E é uma coisa muito pessoal. Né? A maior realização esportiva é quando você se supera, quando você faz o seu melhor. Né? Eu tenho provas da minha carreira que são 4º lugares, que são 3º lugares, que eu adoro, cara. Eu assisto essa prova, eu comento, eu conto a história para você. Tem medalha de ouro que eu odeio. Porque eu olho até hoje e a prova me incomoda até hoje, cara. Eu olho, tem umas braçadinhas no meio da prova que eu falo, putz, meu... Tá vendo? Eu olho, perdi o recorde naquela prova, quase, não, de longe, né? De longe é a minha performance isso aí. E eu acho que essa convicção de você deixar o seu melhor, cara, é a maior realização de um atleta. Você sair de uma prova e falar, meu, deixei tudo que eu treinei, deixei o que eu sabia fazer, eu acho que é a maior realização que a gente tem. Então, para os amadores, para os profissionais, para quem for competir, a pergunta é qual é o seu resultado, né, que você está buscando, o que você quer, como você extrai o seu melhor. Tem que ser egoísta, essa é uma hora de ser egoísta, tá? Não é uma hora de jogar jogo de time, não. Né? É a hora de você fazer o seu melhor, curtir o seu mundo, os problemas do mundo lá fora você não resolve durante a prova, se desliga disso aí, né? E manda ver. No final das contas, lembra que assim, você escolheu fazer isso. Sensacional. Aproveite esse momento. Perfeito. Uma aula, né, galera? Sensacional. Então, César Cielo, senhoras e senhores, bem-vindo aqui ao Ironman, o evento aí, meu amigo. Valeu, boa sorte, turma.